Amém, amém, amém. Tá conectado já. A paz do Senhor Jesus para quem tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus para quem tá ouvindo pelo áudio, vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus pro Mitch, pra Nani, Angélica, pra Elizabeth, pra Jéssica, pra Rita, pra Maria Oliveira, pra Dorinha, pra Muriá, pra Cida, pra Dona Maria e para Mônica, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos muito bem-vindos e o amém. Hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos. A gente vai falar sobre o Salmo 61 e a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 19. Mônica, é a primeira vez que você entra? Você já chegou a ouvir alguma aula? Já chegou a acompanhar? É a primeira vez? Amém. Amém, a paz do Senhor Jesus. Eu acabei de falar com a Rita, é a primeira vez da Rita também. Amém. A Angélica foi a primeira vez dela ontem, se eu não me engano, e ela entrou hoje de novo. Glória a Deus, ela gostou. Amém. Assim como eu falei pra Rita, né? Eu falo pra você, Mônica, seja muito bem-vinda, tá bom? Esse projeto, a gente já tá no 11º livro de estudo, tá? A gente tá no segundo livro de Samuel. A gente tá finalizando já o 11º livro, estamos indo já pro 12º livro. As aulas anteriores você pode acessar, tem no YouTube, tem no Facebook, tem no Instagram. Eu sou acessível, você pode me chamar no WhatsApp. A Paz Eliane tirar alguma dúvida, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, eu vou ser amém. Eu vou ser sincera, às vezes eu demoro um pouquinho a responder, porque eu recebo muita mensagem. Esses dias eu fui olhar meu celular, tinha 40 mil mensagens, né? E eu dou prioridade para as pessoas que me buscam por conselho, orientação, ou que querem tirar a vida, entende? Então eu dou prioridade para essas pessoas. E depois é que eu tiro dúvidas, né? Mas eu respondo, assim que dá eu respondo, tá bom? E você pode me procurar, às vezes a pessoa me procura porque quer uma oração, aconselhamento, né? Esses eu dou prioridade, tá? Oração, aconselhamento, né? Então eu dou prioridade para esses. Agora, quando é dúvida de aula, coisa assim, às vezes eu demoro um pouquinho a responder porque eu dou prioridade a esses outros, tá? Mas você pode me buscar no WhatsApp, tiver alguma dúvida das aulas anteriores, tá bom? Amém. Esse estudo, ele não segue a ordem que tá na Bíblia, ele segue uma ordem cronológica, então a gente segue a ordem de acontecimentos históricos, tá? Então você vai ver que quando a gente, se você for voltar lá no estudo bíblico, você vai ver que não tá na ordem da Bíblia, né? A gente parou o livro de Juízes, começou a estudar o livro de Ruth, começou a estudar o livro de Samuel, voltou pro livro de Juízes, porque a gente segue a ordem realmente, né? Histórica. Eu acho que é muito mais fácil pra gente entender assim, né? Então, quando a gente chegar ali nos reis, né? A gente já tá nos reis, mas quando a gente chegar mais pra frente nos profetas ali, né? Tentando alertar o povo, né? Do castigo de Deus dos cativeiros, a gente vai começar a estudar o profeta junto com o rei, né? Fica muito mais fácil pra gente entender assim, eu acho, né? Pra mim é mais fácil entender o que o profeta tá falando com o rei da época, com o momento histórico da época, né? Então, a gente fala sobre o momento histórico, estuda dessa forma, tá bom? Amém. Espero que você goste, amém? É impossível a gente não gostar da palavra de Deus, né? Porque aqui a gente fala puramente da palavra. Eu falei pra Rita também, aqui todo mundo é bem-vindo, tá bom? Não fazemos segregação, o intuito aqui é aprender a verdade de Deus. Eu até falei pra Rita, já teve transexual assistindo a nossa aula e é bem-vindo, tá? Então não me importa, né, o seu gênero, o que você se define, qual a sua religião, não importa nada disso. A paz, Basílio, amém. O importante é a gente conhecer junto a verdade, porque quem nos liberta é a palavra. Não sou eu que liberto ninguém, não é a minha opinião, mas sim a palavra de Deus. Ela é que entra em cada um de nós como uma faca cortante, né? E nos convence dos pecados, nos convence dos nossos erros e nos traz a mudança. Então, o nosso intuito é esse, é estudar a palavra. Eu leio o capítulo inteiro, tá? Eu leio o capítulo inteiro e leio versículo por versículo e eu vou trazendo para uma linguagem mais atual. Então eu leio do meu jeitinho, vou trazendo para uma linguagem mais simples. Às vezes eu faço uma coisinha pra gente dar risadinha, ficar uma coisa mais leve, né? Então eu vou tentando fazer isso, tá? E às vezes eu dou exemplos do nosso dia a dia, dou exemplos de hoje pra gente tentar contextualizar, porque é muito difícil a gente às vezes tentar compreender algo que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, né? Então eu tento ajudar nesse aspecto, tá bom? Então amém, que Deus
te abençoe, que você goste, Mônica, assim como eu falei para Rita, que vocês voltem mais vezes, que vocês acompanhem, amém, tá? Porque esse projeto tem transformado a minha vida. Se vocês forem voltar algumas aulas, vocês vão ver, né? O meu testemunho de vida, tudo, né? Então tem transformado a minha vida realmente. E as pessoas que têm entrado também têm falado isso, então que Deus abençoe, tá? Hoje, graças a Deus, já são mais de 20 mil pessoas que acompanham esse projeto, a maioria no Facebook, tá? No Facebook fica em peso, ali tem mais de 20 mil no Facebook, mas tem no YouTube, Instagram, tudo, então qualquer rede que você precisar, você consegue achar as aulas, tá bom? E tem as apostilas também, se você precisar, tem algumas apostilas que eu consegui fazer e eu distribuo gratuitamente, tá bom? Então, amém. Seja muito bem-vinda, Mônica, amém. Que Deus te abençoe e que você volte mais vezes, tá bom? Amém. Então, gente, amém. Eu tava dando as boas-vindas a uma aluna nova que ela entrou aqui hoje no Meet, amém. A paz do Senhor Jesus, tem gente no Facebook, tem gente no Instagram, amém. Tem gente no YouTube, amém. A gente vai falar hoje sobre o Salmo 61 e sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 19, tá bom? A gente vai finalizar agora, né, esse momento histórico de Davi, né, onde houve ali o problema com Absalão, e agora Davi vai voltar para Jerusalém. Absalão morreu, né? E a gente vai falar sobre isso. Eu já venho falando isso nas últimas aulas para ir preparando vocês, né? Eu venho falando isso. Davi, ele era um homem muito respeitado, né? Ele era muito respeitado quando tudo dava certo. Apesar do pecado dele com Batseba ser público, né, e todo mundo ter percebido sobre esse pecado, como ainda assim, depois do pecado de Batseba, ele continuou vencendo guerras, continuou submetendo povos, né? Ele continuou tudo indo bem, aparentemente tendo uma paz. A gente lembra ao ponto dele falar que queria construir o templo de Deus, né? Tudo. Então, os inimigos dele sumiram ou pelo menos ficaram retraídos, né? Parece que havia um respeito, né? Pelo menos eles respeitavam Davi, tinham medo e respeito. Mas eu já falei isso nas últimas aulas, porque a gente precisa entender isso, gente, porque agora vai mudar. A gente vai ver que vai mudar. Porque se a gente não entende isso, a gente vai falar, peraí, o que tá acontecendo, né? Então a gente precisa entender isso. Davi, ele era muito respeitado, né? Ele era muito respeitado, as pessoas tinham medo dele, até os inimigos dele tinham medo dele. A gente lembra que ele havia submetido a Filístia, havia submetido os amonitas, os moabitas, os edomitas, os sírios, né? Então ele havia submetido todas as nações que vinham combater ao redor ali dele, né? Então, depois que começou o problema familiar de Davi, ele perdeu a credibilidade dele. Então, começou com o problema ali, a gente lembra que um irmão, né, estuprou a irmã, aí o outro irmão veio e se vingou da irmã que foi estuprada e matou o estuprador. Aí veio esse irmão, né, ele foi exilado, a gente lembra, ele foi obrigado a viver numa terra estranha, né, uma terra estrangeira, apesar de ser do avô dele, porque a mãe dele, a gente lembra, é uma estrangeira, eu falei sobre isso. Ele foi obrigado a viver lá na Síria, né, ele foi obrigado a viver ali em Jesur. E quando ele retornou ali para Jerusalém, a gente lembra que Davi deixou muito claro que não o tinha mais por filho, né? Davi havia rejeitado ele como filho, né? Como se o menino fosse órfão vivo, né? E foi nesse sentido mesmo. A gente lembra que Absalão ficou muito triste por conta disso. Falou, era melhor você me matar do que me tratar da forma como você está me tratando. Então, a gente lembra que houve um problema muito grande ali, né? Emocional. A gente até falou sobre isso, né? A cura dos traumas, a cura das feridas, né? Então, teve uma aula sobre isso. Porque a gente chegou a falar sobre isso, ao que parece, Absalão era um homem muito ferido, era um homem muito traumatizado, né? A gente lembra que ele perdeu 4 filhos, né? Não tinha filho, imagina os filhos, 4 filhos morrerem na infância, né? Então ele era um homem muito traumatizado, né? Ele foi rejeitado pelo pai, então ele se sentiu muito traumatizado, a gente falou sobre isso. E então ele decidiu se declarar inimigo do pai dele, né? E o povo tudo vendo isso acontecer na família. A paz, Mateus, amém. A paz é a Silvana. Tá escrito aqui Mateus Silvana. É a Silvana que entra. Eu achava que era o Mateus. A paz, Silvana, amém. Deus te abençoe. Então, começou a ter um problema muito grande dentro da casa de Davi.
O problema era dentro da casa, né? Então a gente lembra que, na verdade, tudo isso era um cumprimento da profecia sobre Davi, por causa do pecado dele com Batseba. Natan havia falado, né? Se eu não me engano, lá no capítulo 12, capítulo 11 e 12, né? Natan havia falado, né? Que Deus havia lançado sobre ele essa maldição, que viria um dentro da família de Davi, para se erguer como inimigo de Davi, né? Então tudo isso era uma profecia de Deus se cumprindo sobre a vida de Davi por conta do pecado de Davi. Mas as pessoas começaram a ver tudo isso acontecer. E o que acontece? A gente vai observar isso até, inclusive, no capítulo de hoje. O que acontece quando realmente houve uma guerra declarada ali de Absalão? Absalão deixou muito claro que ele queria matar Davi, né? O ódio dele era ao ponto de matar o pai. Então ele deixou muito claro, começou a tomar o trono ali, né? E foi indo para Jerusalém. E para evitar esse combate com o filho, para evitar essa guerra, né, de pai e filho, Davi preferiu fugir do filho, né? Então, gente, a gente vai ver que tudo isso foi levando a uma descredibilidade de Davi. O povo via tudo isso e começou a não mais confiar em Davi como rei. Tudo isso eu tô falando agora porque a gente vai ver que o povo não vai querer mais Davi como rei. Vai ser um negócio aqui que a gente vai ver que vai se dividir, gente. Só uma tribo vai querer Davi como rei. As outras não querem mais. Então a credibilidade de Davi caiu. A credibilidade dele caiu totalmente. Como assim? Ele quer ser nosso rei se ele não sabe governar a casa dele? Como assim? Se ele não sabe fazer os filhos dele obedecerem? Como ele quer ser rei, né? Então começou a ter um problema muito grande. E não foi só um problema com Israel. Foi um problema também com os inimigos de Israel. Por quê? Porque os inimigos de Davi respeitavam Davi. Mas quando eles perceberam que Davi estava com esse problema, eles pararam de respeitar Davi. E a gente vai ver então que vai começar, gente, uma saga de guerras de novo. Os inimigos que antes eram sujeitos a Israel, agora vão se rebelar. A Filístia vai vir atacar Israel de novo, gente. Todos eles vão se rebelando de novo, querendo, porque eles não vão acreditar. Davi perdeu as forças, né? Então vamos lá. Então Davi agora, gente, é um homem fragilizado. A imagem dele ficou fragilizada, né? E tudo isso é consequência do pecado dele. A gente viu isso na aula passada, né? Tudo isso é consequência do pecado dele, né? E agora a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então eu vou estudar os Salmos 61. Salmo 61 é bem curtinho, são 8 versículos. E o segundo livro de Samuel, capítulo 19. Amém. Eu vou fazer uma oração aqui rápida e a gente começa então a estudar o Salmo 61 e o segundo livro de Samuel, capítulo 19, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença. Meu Deus, vem falar conosco, Pai. Tudo que nós mais queremos é ouvir a Tua voz, é ouvir a Tua verdade, Pai. Nos liberta, Pai, nos liberta. Nos livra de nós mesmos, Pai, amém, porque assim como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu pratico. Então, meu Deus, me liberta. Me liberta de mim mesma, meu Deus. Me liberta de mim mesma, porque dentro de nós, de cada um de nós, há um eu ruim, há um eu mau. Então, que sejamos libertos disso, Pai. Que sejamos libertos de tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor, meu Deus, preencha os nossos pensamentos, Pai, com a Tua bondade, com o Teu amor, com as Suas coisas, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos dê uma nova mente, que o Senhor nos dê um novo coração, Pai. Amém. Que o Seu Espírito Santo venha com fogo, meu Deus, em cada um de nós, o Teu fogo purificador, Pai, amém, e que nos transforme, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que a Sua palavra venha surtir os efeitos dela sobre cada um de nós, que ela venha nos convencer dos nossos pecados, nos levar à transformação, à verdadeira transformação de mente, de atitude, que venhamos a ser convencidos das nossas falhas, que venhamos, meu Deus, a nos portar diante de Ti em humildade, porque a Tua palavra diz que um espírito quebrantado, um coração humilde, o Senhor não rejeita. Amém, Deus. Meu Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A Tua palavra diz que o Senhor tem prazer num pecador arrependido. Então, por isso, meu Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados.
perdoa as nossas fraquezas, nos ajuda a sermos melhores, Pai, amém. Meu Senhor, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, a tua bondade. Que elas nos sigam todos os dias das nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em sua infinita bondade, infinita misericórdia, nos conceda os desejos dos nossos corações, Pai, amém. Ainda que não saibamos expressar em palavras tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós necessitamos. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos, que o Senhor nos conhece. Antes mesmo de nós abrirmos nossas bocas, o Senhor já sabe tudo aquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos pedir. E a tua palavra diz que ainda que não saibamos expressar em palavras aquilo que precisamos, aquilo que queremos, aquilo que necessitamos e desejamos, a tua palavra diz que o Senhor consegue sondar os nossos gemidos. A tua palavra diz que o Senhor sabe desvendar cada lágrima, Pai. Amém. Meu Deus, desvenda cada lágrima nossa. Desvenda, meu Deus, cada gemido nosso, para nos conceder os desejos da nossa alma, Pai. Porque a verdade é que nós não sabemos expressar em palavras tudo aquilo que desejamos, Pai. Mas o Senhor nos conhece. Amém, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus, é um Pai, que não dá a um filho o que ele não pediu. O Senhor não é um pai que daria pedra no lugar de pão a um filho que pediu pão. E amém, é nisso que nós cremos, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, meu Deus, a conhecer a Tua verdade, nos ajuda a conhecer tudo aquilo que nós temos direito, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que o Seu povo perece por falta de conhecimento, Pai. Mas nós não queremos estar dentro dessa estatística. Nós não queremos perecer, mas nós estamos aqui porque nós queremos conhecer a Tua verdade, a verdade que liberta. Amém, Deus. Nos ensina, Pai. Nos ensina sobre Ti. Nos ensina sobre a Tua verdade. Nos dê discernimento, Pai, para que nós não caiamos em falsos ensinamentos, em falsas doutrinas. Nos dê discernimento para que nós não caiamos nas mentiras de Satanás, Pai. Amém. Que saibamos, meu Deus, qual é a nossa verdadeira identidade em Ti, Pai. Porque quando nós descobrimos quem nós somos em Ti e o que nós somos para Ti, o quanto o Senhor nos ama, não há nada que nos destrua. A palavra de Deus diz que nem mesmo o sofrimento, nem mesmo a dor, nem mesmo a morte, nem mesmo os demônios, nem mesmo Satanás é capaz de me tirar do amor de Cristo. Amém, Deus, amém. Glória a Deus. Amém. Gente, então agora a gente vai ler o Salmo 61 e depois a gente vai ler o segundo livro de Samuel, capítulo 19, tá? O Salmo 61, ele foi escrito, Davi ainda estava longe de casa, tá? Então a gente vai observar que ele vai escrever no Salmo 61 com um falar de quem está longe da sua casa, do seu lar, tá? Então, provavelmente ele ainda estava longe de casa, deve ser essa época aí de Absalão, não fala claramente, mas deve ser, tá? Porque ele fala para Deus deixar ele morar lá, né? Na casa ali com Deus, ter a presença de Deus. Então, provavelmente, aquela tenda da arca já havia sido construída e o único momento que Davi ficou longe, quando a tenda já havia sido construída, foi com Absalão, né? Então, esse Salmo 61 deve ser desse período que Absalão estava querendo matar Davi e Davi foi obrigado a fugir, tá bom? Então, Salmo 61 deve ser desse período aí. No versículo 1, Davi diz: ó Deus, ouve o meu grito de angústia, ouve o meu gemido, né? Ouve o meu clamor. Escuta a minha oração, Deus. Eu tô desesperado, Deus. No versículo 2 ele fala, eu tô desesperado, eu tô longe da minha casa, eu tô longe do meu lar. E eu tô pedindo ajuda pro Senhor. Eu tô pedindo que o Senhor me ajude. Me põe em segurança, numa rocha bem alta. Me coloca num lugar seguro, numa rocha bem alta, lugar bem alto, onde ninguém vai me tocar. Versículo 3, Davi continua, pois o Senhor é quem me protege. O Senhor é o meu protetor. O Senhor é o meu defensor forte contra os meus inimigos. É o Senhor que me defende.
Versículo 4, ele continua: Deus, eu te peço, não me deixa viver longe do teu templo. Você vê que aqui a tenda já estava construída, né? Então ele tá falando que ele tá longe. Então deve ser esse momento histórico, né? Onde a arca ficou em Jerusalém e Davi saiu. E ele fala: Deus, eu te peço uma coisa. Me deixa viver a minha vida inteira no teu templo. Aqui, né? No sentido de viver a vida inteira na tua presença, né? A gente lembra que Davi, né? Diferente de Salomão, a gente vai ver mais pra frente com Salomão, eu já falei isso várias vezes, Salomão tinha outra mente, né? Davi, ele tinha uma mente de que Deus estava na arca. Para Davi era isso, né? Para Davi, Deus estava naquela arca. Ele estava sentado entre os querubins naquela arca. Ele realmente achava que Deus estava ali, né? Tanto que a gente lembra que Davi vai falar: Deus, eu não acho justo. Eu moro numa casa de cedro e o senhor mora numa tenda de cortina, né? Então ele realmente achava que Deus estava ali, né? Então era esse o pensamento de Davi. A gente vê que em vários salmos ele fala isso, né? Deus, o senhor está sentado no meio dos querubins. Então ele tinha esse pensamento, né? Que Deus estava ali, naquela arca, né? Salomão, mais para frente, ele já vai ter um pensamento muito mais certo, né? Também é um homem que recebeu a sabedoria de Deus, né? Não houve um homem mais sábio do que Salomão, né? Então, Salomão também ele era inteligente. E ele fala, a gente vai ver mais para frente quando ele vai construir lá o templo, ele fala: ai, Deus, eu tô construindo esse templo aqui, mas a verdade é que o Senhor não pode ser encaixotado. Eu tô construindo esse templo, mas é pra gente, porque eu não posso prender o Senhor aí dentro. Quem é que pode prender o Senhor? O Senhor está acima dos céus, da terra, o Senhor é criador de todas as coisas. Eu não posso te encaixotar, né? Mas Davi não tinha essa ideia, né? E Salomão já vai ter mais pra frente. Então Davi aqui pede, né? Deus, me deixa viver no teu templo, né? Pro verdadeiro sentido que ele queria dizer, Deus, me deixa viver a minha vida inteira na tua presença. Que lindo, né? A gente lembra uma vez Davi falou isso. Deus, eu não vim aqui te pedir nada. A gente já estudou esse salmo. Eu não vim aqui te pedir nada. Eu sei que eu tô tendo muitos inimigos. É aquele salmo que ele diz assim, né? A quem temerei, né? Então é esse. Ele fala assim, eu não vim te pedir nada, Deus. Afinal, o que eu vou temer? Deus estando comigo, eu tenho medo do quê? De nada. Vou temer homens? Não. Então ele fala, mas eu só te peço uma coisa, Deus. Não te peço mais nada, porque eu não tenho medo de nada, porque o Senhor é comigo. Só te peço uma coisa. Que o Senhor, né, não tire a sua presença de mim. Jamais. Não me abandona, né? Porque eu não sei o que eu faria sem o Senhor. Eu até falei sobre isso numa outra época, quando a gente estudou sobre Moisés, né? É lindo, né? Quando Deus fala para Moisés que Deus não vai com eles até a terra prometida, né? E Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Eu prefiro abrir mão da minha promessa e morrer no deserto, mas com o Senhor, do que chegar na terra que mana leite e mel e não ter o Senhor comigo. Eu prefiro morrer no deserto, mas contigo, né? E é nesse sentido, Davi tá falando isso. Deus, me deixa viver na tua presença pelo resto da minha vida, pela minha vida inteira, né? Aqui ele tá longe da arca e ele acha que a presença de Deus está onde está a arca. Então aqui ele está pedindo para voltar, né? Ele está pedindo para voltar para que ele possa desfrutar da presença de Deus até que ele morra, até o resto da vida dele, né? E aqui ele diz: para ficar protegido debaixo das tuas asas, né? Eu sei que se eu estiver na tua presença, Deus, eu estarei protegido. Contigo eu estou protegido. Versículo 5 ele continua: ó Deus, o Senhor ouviu as minhas promessas. E o Senhor me deu as bênçãos que pertencem aos que te temem. Aqui ele está dizendo: Deus, o Senhor ouviu as minhas promessas, né? A gente lembra que Davi realmente fez algumas promessas, provavelmente, né? De que ele não pecaria mais, que ele andaria corretamente, né? Tanto que depois da Batseba ele não casou, mas não cometeu pecado, assim, né? Pelo menos aqui escrito não. E não deve ser, senão a Bíblia faria questão de escrever, né? Porque os escritores fazem questão de mostrar pra gente os pecados, os erros, né? Então, Davi se acertou. Então, ele deve ter feito promessas a Deus. E a gente lembra que Deus, então, vendo, né, a mudança de Davi, né, a mudança de atitude de Davi, né, o coração de Davi, Deus fez uma promessa para Davi.
Deus derramou uma bênção sobre Davi. E Deus disse: Davi, agora de você vai vir o Messias, né? Então é isso que Davi está falando aqui no versículo 5. Davi está dizendo isso. Davi está falando: Senhor, o Senhor me lembra das promessas que eu te fiz, né? E como eu cumpri as promessas que eu te fiz, o Senhor me abençoou, o Senhor lembra? Né? O Senhor me deu uma bênção, que é a bênção digna dos que te temem. Uau, que é que o Messias viria de Davi. Então, Davi está dizendo: o Senhor lembra, então me faz voltar, né? Não me deixa morrer. Lembra que o Senhor me prometeu que o Messias viria de mim? Então não me deixa morrer agora, não faça isso, não deixa toda a minha família morrer, né? A gente lembra que Davi não estava sozinho, né? Davi estava com todos os filhos, com todas as mulheres, ali todo mundo, só 10 concubinas ficaram lá no palácio, que a gente lembra que foi que Absalão se deitou, né? E ele tava com medo de Absalão vir que nem doido e matar todo mundo, né? E acho que ele ia fazer isso mesmo, do jeito que tava, né? Talvez fizesse isso. Aí no versículo 6, então Davi continua: Deus, dá uma vida longa ao rei, né? Então ele tá com muito medo da morte, né? Tanto que ele fala: Senhor, me deixa viver mais tempo, não me deixa morrer agora, né? Dá uma vida longa para mim. Porque ele tava com perigo de morte ali, Absalão correndo atrás dele, né? Que ele viva muitos e muitos anos. Aqui é engraçado, né? Ele escreve de si na terceira pessoa, né? Parece doido, né? Fala de si mesmo na terceira pessoa. Mas é comum, a gente observa isso na Bíblia. Eles escreviam de si na terceira pessoa. Tem gente que faz, principalmente nas poesias, né? Se eu não me engano, no livro de Jó, a gente viu isso. A pessoa fala de si mesmo na terceira pessoa. Mas principalmente quando o enredo é poético, né? Quando é histórico, não. Mas quando é poético, sim. Aí aqui ele tá escrevendo de si na terceira pessoa, né? Deus, me deixa viver mais tempo, né? Não deixa que eu morra agora. Versículo 7, ele continua: que ele governe para sempre com tua bênção, ó Deus. Protege-o com teu amor e com a tua fidelidade. Então aqui ele tá falando dele, né? Então, Deus, me deixa governar com a tua bênção, me deixa voltar a ser rei, porque ele já não é mais rei, ele fugiu, né? Ele tá fugido aqui, né? Então ele tá falando agora: Deus, me deixa voltar a governar com a tua bênção, me abençoa para que eu volte, né? Derrama sobre mim a tua bênção para que eu volte e governe, né? Protege, né, esse rei que o Senhor escolheu, que fui eu, com o teu amor, com a tua fidelidade, né? Não deixa eu voltar. Ele tá nessa angústia que ele quer voltar, né? Aí no versículo 8 ele continua: assim eu sempre te cantarei louvores e todos os dias te darei o que te tiver prometido. Então, assim eu vou sempre louvar, né, a ti, vou sempre cantar, né? Um novo cântico será colocado em minha boca, um cântico de alegria, eu vou sempre louvar a ti e eu sempre vou cumprir o que eu prometi. E eu vou, tudo que eu tiver prometido eu vou te dar, Deus. Amém. É bem facinho esse salmo, né? Então agora a gente vai para o segundo livro de Samuel, capítulo 19. Vamos voltar para a história, tá? Então o que acontece na história agora para a gente lembrar, tá? Absalão foi na saga para matar Davi, lembra? Então Absalão foi para matar Davi. Davi reuniu o exército que estava com ele, lembra? Davi separou em 3 o exército e Davi ficou lá na cidade, em Manaim, né? Davi ficou lá nas terras, né, ali de Gileade, ficou lá no portão e mandou o exército e ficou, caso precisasse de ajuda. Aí a gente parou nesse tempo histórico, onde o exército de Davi foi e se encontrou com o exército de Absalão. E o exército de Absalão começou a perder a guerra. Então o exército de Davi estava matando o exército de Israel, né? A gente lembra que o exército de Absalão era muito maior do que o exército de Davi. Era o exército de Israel inteiro, o exército de Absalão, né? Então, eles começaram a perder. Quando eles começaram a perder, eles começaram a fugir. A gente lembra que a Bíblia tinha dito que quando eles começaram a lutar, eles lutaram ali na região do bosque de Efraim. Eu até falei sobre esse bosque na aula, né? E diz a Bíblia que esse bosque matou mais homens do que a própria espada. Era um bosque traiçoeiro, sabe? Aquele bosque que as pessoas falam que a pessoa entra lá e se perde, morre, né? Então, era assim, era um bosque traiçoeiro. E o que acontece? Eles começaram a fugir e muitos morreram nesse bosque. E mais morreram no bosque do que na espada na guerra. Aí diz que durante esse percurso, a gente lembra, Absalão entrou nesse bosque. Aí Absalão entrou nesse bosque montado no mulo dele. Quando ele estava montado no mulo dele, ele passou por uma árvore. E diz que a cabeça dele ficou presa
na árvore, no galho da árvore, ficou presa. E nisso ele ficou preso pela cabeça na árvore e o mulo continuou indo embora. Aí ele não alcançava o chão, então ele ficou ali preso na árvore e não conseguia alcançar o chão. Então a gente lembra que Joabe foi lá e matou Absalão. Aí eles foram lá, tinha uma cova lá naquele bosque, jogaram Absalão lá e tacaram um monte de pedra em cima de Absalão. Eu até expliquei, né, como que funcionava isso na época, porque era o enterro de um infame, né? Então, jogaram pedra ali em Absalão. Aí a gente parou nesse momento histórico, tá? Porque a gente vai continuar dele agora. A gente parou nesse momento histórico, onde Joabe manda mensageiro lá para Davi, para avisar Davi que eles ganharam a guerra. Então, a gente lembra que os mensageiros chegaram lá em Davi. Então, Davi só queria saber de Absalão. Todo mensageiro chegaram 2, a gente lembra. Aimás foi o primeiro e o Cuxita foi o segundo. Quando Aimás chegou, a primeira coisa que Davi fez foi falar assim, Aimás chegou e falou, olha, Deus se entregou seus inimigos em suas mãos, Davi. Aí Davi fala, mas e Absalão? Quero saber de Absalão. Eu só queria saber do filho, né? Eu falei, mas e Absalão? Como que ele tá? Ele tá bem? Tá em paz? E a gente lembra que o primeiro não respondeu. Ele falou, eu não sei. Tava tendo um alvoroço lá, eu não vi o que era, mas ele sabia, né? Mas a gente lembra como é que Davi recebia esse tipo de notícia, né? A gente lembra que o mensageiro que avisou sobre a morte de Saul foi morto. O mensageiro que avisou sobre a morte de Isbosete foi morto. Então, corria um grande risco dessa pessoa ser morta, que estava trazendo essa mensagem, né? Por isso que mandaram um estrangeiro, porque o risco era muito grande, era o filho dele, né? E então vem o Cuxita, a gente lembra. Aí o Cuxita chega e fala assim, Senhor, eu venho te falar, a pedido de Joabe, a mando de Joabe, que nós vencemos a guerra. Deus te deu seus inimigos. E então Davi fala, mas e meu filho, Absalão? Como é que ele tá? Ele tá bem? Ele tá em paz? Tá tudo bem com Absalão? E então o Cuxita responde assim para Davi, que aconteça com todos os seus inimigos o que aconteceu com esse jovem. Então Davi entendeu. Davi entendeu que Absalão morreu. Então a gente lembra que Davi ficou perturbado. Aí Davi pegou, saiu da presença de todo mundo, subiu ali num ambiente que tinha subindo ali pela porta da cidade e ele começou a gritar. Aí ele ficava, Absalão, meu filho, Absalão, não, Absalão. E ele começou a gritar. A gente vai voltar para esse momento agora, tá bom? Esse momento onde Davi soube da morte de Absalão e ele começou a gritar sobre Absalão. É nesse momento que a gente voltou. Então, no versículo 1, diz assim, do segundo livro de Samuel, capítulo 19. Então foram lá falar para Joabe, né, que o rei estava chorando por Absalão. O que acontece aqui? Quando o rei reagiu assim, ele subiu e começou a gritar. Alguém que estava ali na cidade decidiu ir lá para onde estavam os soldados. Eles não tinham voltado ainda para a cidade. Decidiu ir para lá, perto do bosque onde eles estavam, para avisar Joabe. Para Joabe, toma cuidado quando vocês forem voltar para a cidade. Não vai voltar cantando, gritando, falando alegria, oh, vitória, não. Porque Davi tá urrando, Davi tá chorando, Davi tá muito irritado e ele não para de falar do filho dele. Foram avisar Joabe para que eles voltassem maneirados, já que Davi estava desse jeito. Aí no versículo 2, então, diz que naquele dia, os soldados, né, entraram ali na cidade triste. Deixa eu só ler o versículo 2, diz assim, então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouviu dizer que Davi estava muito triste por causa do filho dele. Ou seja, o que era vitória, agora, gente, ficou tristeza. Eles estavam tudo alegres, né? Aí o mensageiro chega falando isso, ó, Davi não recebeu bem a notícia não, subiu, tá chorando, só fala Absalão, 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 põe a mão na cabeça e fica chorando. E então, nesse momento, todos os soldados ficaram tristes. O que era alegria já não era mais, então eles já ficaram tristes. E então diz que no versículo 3 diz que quando os soldados voltaram para a cidade, eles voltaram como quem volta envergonhado.
Eles voltaram como aqueles soldados que fogem da guerra, sabe? Aqueles soldados que perderam a guerra, tiveram que fugir e voltam para sua terra envergonhados porque perderam a guerra e ainda fugiram. Eles voltaram assim. Então voltaram tudo cabisbaixo, com vergonha, não olhavam para o rosto de ninguém, sendo que eles tinham tido uma grande vitória. Aí eles ficavam olhando para baixo com vergonha, ninguém falou nada, né? Voltaram envergonhados, né? Como se estivessem em luto. Aí no versículo 4 diz que quando eles voltaram, Davi estava com o rosto coberto. Davi estava em luto, Davi estava, né? E diz que Davi, além de estar com o rosto coberto, em luto, Davi gritava. Gente, Davi não falava baixo, Davi gritava. Diz que Davi gritava em alta voz, todo mundo ouvia. E Davi falava: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho, meu filho Absalão. E ele ficava gritando assim, Davi. Então, no versículo 5, diz que Joabe entrou na casa de Davi e disse o seguinte para Davi: olha, Davi, hoje você envergonhou todos aqueles que te servem. Todo esse exército aí que saiu para livrar a tua vida, Davi. Porque Absalão estava querendo matar você, Davi. Todo mundo saiu para te salvar, Davi. E você está envergonhando todos esses que livraram a tua vida. E a vida também, Davi, dos teus filhos. Porque se Absalão viesse aqui, ele ia matar você e os teus filhos e as tuas mulheres. A gente lembra que todos os filhos de Davi estavam lá, né? Então aqui Joabe diz isso. Olha, a gente salvou a tua vida. A gente salvou a vida dos teus filhos que estão aqui. A gente salvou a vida das tuas mulheres. A gente salvou a vida das suas concubinas, né? E você, Davi, tá fazendo a gente ter vergonha. Hoje você tá envergonhando a gente. Aí diz no versículo 6 que Joabe diz: a verdade, Davi, é que você está mostrando pra gente que você tem mais amor pelos teus inimigos do que pelos teus amigos. Porque a gente está entendendo que se Absalão tivesse vivo e nós estivéssemos mortos, você estaria feliz. Então você dá mais valor para os teus inimigos do que para os teus aliados, Davi. Então, no versículo 7, continua. Joabe fala: Davi, eu te falo uma coisa. Levanta agora. Levanta agora, sai e fala conforme ao coração dos teus servos. Ou seja, fala direto para o coração deles, é isso que ele está dizendo. Fala algo que vá tocar no coração deles, porque tá todo mundo aqui triste, tá todo mundo aqui envergonhado. Então, ou você sai agora daqui, Davi, e vai lá fora falar algo que vá tocar o coração deles, ou eu te juro por Deus, que, aí aqui ele diz, se você não sair, eu te juro por Deus, que não vai sobrar um só homem aqui do teu lado. E eu te digo que esse mal que vai acontecer vai ser ainda pior do que todo o mal que você tem experimentado até hoje. Uau! Olha o que Joabe fala, né, gente? A gente vai começar a observar agora na história. Eu tinha dito isso numa aula. Parece que Joabe cria uma força, né? Parece que Joabe cria um poder, né? Porque Joabe, gente, a gente vê, Joabe parece que começa a mandar, né? Joabe quer que Absalão volte, Absalão volta. Joabe quer que mate Absalão, mata, né? O rei tinha falado para não matar Absalão, mas Joabe foi falando, não, vai matar, e mata. Então você começa a observar que Joabe começa a ter um poder, né? Você começa a observar isso em Joabe. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, porque isso vai fazer diferença ali no reino de Salomão, né? Então, no reino de Davi ainda não tinha problema. Por quê? Porque Joabe é fiel, né? Ele é rebelde. Joabe não obedece, né? Joabe é rebelde. É o jeito dele, acabou, né? Mas ele é fiel. Mas ele é perigoso, né? Mas ele não é perigoso para Davi, mas vai ser perigoso para os filhos de Davi. Porque ele tem muito poder, Joabe. E Davi sabe disso. E a gente começa a observar isso agora. Começa a ver esse desenho, tá, gente? Porque a gente vai ver que vai acontecer algo com Joabe mais pra frente. Porque ele vai se insurgir contra Salomão.
Ele não vai querer Salomão como rei. Então, e Joabe tinha muito poder. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? Então, Joabe começa a mostrar aqui um poder, né? E realmente, aí Joabe chega em Davi e fala tudo isso. Se você não for agora, Davi, lá fora, e falar algo que console o coração desses homens que estão se sentindo envergonhados, eu te juro, não vai sobrar um homem aqui. Eu vou levar todo mundo embora. E o mal que vai acontecer para você vai ser ainda pior, porque a gente vai levantar outro rei. E aí a gente vai te matar. E o mal que vai vir agora vai ser muito pior do que você passou toda a sua vida. E então, versículo 8 diz que Davi entendeu o recado. Diz que Davi entendeu o recado, Davi se levantou e Davi foi até a porta da cidade lá que ele estava do outro lado. Lembra lá em Gileade? Ele estava lá do outro lado do Jordão. Então ele se levantou, foi até ali a porta de Manaim, né? E foi e falou aos servos ali. E disse que ele falou ali, né? Aos servos, né? E diz assim: e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta, né? Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Então, aqui diz que o exército que estava com Absalão tinham fugido, né? Então, quem é que veio ouvir Davi falar? O exército que já estava com Davi. Então, eles vieram ouvir o que Davi ia falar. Aí no versículo 9 diz, né? E todo o povo em todas as tribos de Israel andava brigando entre si. Agora vai pular, tá, gente? Porque não vai falar pra gente o que Davi falou. Mas Davi deve ter falado algo ao coração deles ali, tá? Mas não diz, não fala o discurso dele, né? Então agora já pula. A gente vai ver que agora já vai falar sobre outra coisa. Agora vai começar a desenhar pra gente a cena do próximo capítulo. Por quê? O que vai acontecer? No capítulo 20, quando Davi chegar, só uma tribo vai querer ele como rei. As outras não. E vão escolher um outro rei. E então vai acontecer isso, gente, esse problema, né? Lembra que eu havia falado que Davi está se enfraquecendo, né? Então ele vai começar a se enfraquecer em Israel. E Israel já não quer mais ele de rei. Israel vai se dividir, né? E só a tribo de Judá vai querer Davi como rei. As outras tribos não vão querer, tá? E depois disso, dessa confusão toda que vai ter, né? Ainda os inimigos vão se levantar contra Davi também, porque vão perceber que Davi tá fraco. Então agora vai começar, no versículo 9 em diante, começa a mostrar pra gente esse desenho de que o povo estava dividido, tá? Porque no capítulo 20, quando chega ali em Israel, a gente observa que o povo está dividido. E agora começa a mostrar isso pra gente. Aí no versículo 9 diz que ali em Israel estava tendo uma briga entre os povos, entre as pessoas. E alguns diziam: nossa, Davi livrou a gente de todos os nossos inimigos, matou ali, livrou a gente dos filisteus, subordinou os filisteus, os sírios, os amonitas, moabitas, edomitas. Nossa, ele livrou a gente de todos os nossos inimigos e ele livrou a gente até da mão dos filisteus. E agora ele fugiu por causa de Absalão, né? Então falou que uma parte do povo começou a falar assim: acho que Davi já não é mais o mesmo, né? Porque faz um tempo já que Davi havia vencido todos os inimigos, gente. A gente lembra que era um período aqui já de paz. E então eles falaram: acho que Davi já não é mais o mesmo, porque, poxa, ele livrou a gente dos filisteus e fugiu de Absalão. Acho que Davi já não é mais o mesmo, não. Acho que Davi já não tá mais bom para ser rei, não. Deve estar caduco, deve tá ruim. E então, no versículo 10, né, diz que outro povo, né, falava, o povo começava a brigar, né? Ah, Absalão já morreu. Ah, todo mundo elegeu Absalão aí para rei. Absalão já morreu. Tá falando o que de Absalão? Absalão já morreu, né? Agora cala a boca aí, fica quieto, né? E vamos lá buscar Davi, né? E eles começaram a brigar. Então você vê que tinha um povo que queria Davi e tinha um povo que não queria Davi. Então começa a ter esse desenho em Israel, tá? Então no versículo 11 diz assim: então Davi ficou sabendo disso. Diz no versículo 11. Davi ficou sabendo que estava tendo essa briga, gente. Que tinha gente que queria ele de volta e tinha gente que não queria ele de volta. Então Davi soube disso e Davi foi ligeiro e foi se adiantar. Então Davi foi lá, mandou chamar os sacerdotes, né? Os sacerdotes, o Zadok e o Abiatar. Mandou chamar os dois sacerdotes. Aí então ele falou para os sacerdotes: ó, é o seguinte, reúne os anciãos de Judá
né, da minha tribo, e fala o seguinte para eles: olha, por que é que vocês vão ser os últimos a levar o rei de volta para casa? Se lembrem, o rei é da tribo de vocês. É nesse sentido, né, que Davi fala. Então aqui diz, né? Ele falou tudo isso porque ele ouviu, né? Diz aqui, porque as palavras de Israel tinham chegado aos ouvidos dele, né? Então ele tinha ouvido que estava tendo essa confusão lá, que alguns não queriam mais Davi. Então estavam vendo outra tribo. Então o que Davi achou melhor? Eu vou chamar a minha tribo. Eu sou de Judá, eu vou chamar a minha tribo e vou falar pra gente, eu sou carne de vocês, sangue de vocês, eu sou da tribo de vocês. Então vocês não vão vir me levar logo, já a Israel já tá querendo pôr outro rei. Me levem logo, né, pro trono. E ele faz nesse sentido. Gente, isso vai criar uma confusão. A gente vai ver. Tudo era motivo de confusão. Aí no versículo 12 diz, né, Davi continua mandando um recado para eles. Ó, porque a verdade é que eu sou irmão de vocês. Eu sou da mesma tribo, né? Os meus ossos e a minha carne é de vocês. Vem da mesma origem, de Judá. A gente é da mesma origem, né? Por que então é que vocês iam ser os últimos a me levar como rei? Vocês têm que me levar logo. Sejam vocês primeiro. Mas Davi falou isso porque ele estava vendo que ele estava sendo enfraquecido ali e o povo estava querendo outro rei. Então, no versículo 13, né? Davi, esperto, pensou o seguinte, gente, lembra que a gente havia falado sobre isso? Davi tinha como general do seu exército, como chefe do seu exército, Joabe, né? Joabe é sobrinho de Davi, né? Filho da meia-irmã de Davi, lembra? E lembra que quando Absalão virou rei, ele escolheu um general também, chamado Amasa, que a gente falou sobre isso, que também é sobrinho de Davi, que também é filho de uma meia-irmã de Davi. Lembra disso? Então, agora, o que Davi pensou? Davi vai fazer aqui uma jogada política, né? Porque o que acontece? Israel está dividida. Quem não quer Davi estava apoiando Absalão. Então ele vai falar, peraí, a pessoa não me quer mais, mas estava apoiando Absalão. Eles estavam concordando com Absalão. Então, o que eu vou fazer para que essas pessoas que apoiavam Absalão comecem a me apoiar? Eu vou chamar para o meu exército o general de Absalão. Amisai, né? Amasa. Então eu vou chamar Amasa, que era o chefe do exército de Absalão, eu vou chamar ele para o meu exército. Mas eu vou chamar ele como? Como chefe do meu exército. Gente, olha só. Quem era chefe do exército de Davi? Joabe. Davi do nada falou, eu vou tirar Joabe da função dele e vou colocar Amasa no lugar. Joabe não deve ter gostado disso não, a gente vai ver, ele não gostou não. A gente vai ver isso, ele vai se vingar. Joabe não gostou? Gente, pelo amor de Deus, ele nem avisou Joabe nem nada, aí por politicagem ele faz isso, Davi. Então no versículo 13 diz isso, diz que Davi vai, né, e fala pro povo de Judá ali, povo de Israel, para ganhar os votos desse povo que apoiava Absalão, né, ele vai e fala para esses mensageiros falarem para Amasa, né, que era o general de Absalão. Fale assim para Amasa, diz Davi pro mensageiro. Fala assim para Amasa. Você não é osso do meu osso e carne da minha carne? Lembra que eu falei? Ele é sobrinho de Davi, né? Ele é filho da meia-irmã de Davi, não da Zeruia, da outra, Abigail, se eu não me engano, né? Mas é da meia-irmã de Davi. Então, aqui, né, ele fala, então, né, como você, Amasa, é carne da minha carne, osso do meu osso, a gente é parente, né? Que Deus me faça, me castigue, se eu não te colocar como capitão do meu exército no lugar de Joabe. Gente, olha só o que Davi faz. Davi deve ter ficado com raiva também, porque Davi deve ter descoberto que foi Joabe que matou Absalão, né? Talvez tenha sido isso também, né? Davi deve ter ficado com raiva aí, né? Mas Joabe não vai gostar disso não, né? Davi vai e levanta outra pessoa no lugar de Joabe, né? A gente lembra que Joabe conquistou esse posto na luta, porque Davi havia falado, né? Quem vencesse tal luta, né? Ia ser o meu general. Então Joabe tinha ganhado essa posição, né? Mas agora, por política, né? Para conseguir votos ali, para conseguir voltar,
e ter apoio do povo de Absalão, ele faz isso, tá? E ele vai fazer, gente, realmente. Ele tira Joabe do comando e põe Amasa no comando. E Amasa era capitão do Absalão. Então, no versículo 14, continua. Assim, moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo, volta tu com todos os teus servos. Então, depois disso, desse recado, dessa mensagem, do jeito que ele falou, ele convenceu o povo de Judá. Então, o povo de Judá falou, não, realmente, vamos lá buscar Davi, né? Vamos lá pegar Davi. E mandaram lá, falando, Davi, volta você e todos que estão com você, né? A gente se convenceu do que você falou. Então, diz no versículo 15, que o rei voltou, né? Aí o rei voltou, lembra onde o rei estava? O rei estava do outro lado do Jordão. O rei estava ali nas terras de Gade, na terra de Manassés do leste, lá do outro lado do Jordão. Então, Davi vai voltar, mas para ele voltar para Jerusalém, ele tem que atravessar o rio Jordão. Né? E agora vai começar essa saga, a gente vai ver que vai ter uma confusão. No versículo 15 diz assim, então o rei voltou, começou a voltar e chegou lá no Rio Jordão. Aí diz que Judá veio ao Gilgal, né? Então ele atravessou o Rio Jordão. Quando ele atravessou o Rio Jordão, ele chegou em Gilgal. Lembra onde é Gilgal? Gilgal era aquele centro de exército de Josué, que a gente estudou. Foi o primeiro lugar que eles chegaram ali, né? Foi Gilgal, onde era o centro de exército ali que Josué fazia, onde foram sorteadas as primeiras terras, né? Ele chegou nesse lugar. Aí quem veio receber ele em Gilgal? A tribo de Judá. Só a tribo de Judá, gente. Isso vai dar um problema. Porque veio só a tribo de Judá. E só a tribo de Judá foi convocada, né? Havia muito ego, né? A gente vai ver que isso vai dar problema. Aí então diz que a tribo de Judá veio se encontrar com Davi, com o povo que estava com Davi, em Gilgal, já do lado oeste ali do Rio Jordão, né? Perto de Jericó. Aí foram encontrar ele em Gilgal. Aí então diz, né? No versículo 16... E apressou-se Simei. Gente, vamos lembrar quem é esse Simei? Agora essa parte é engraçada. Diz assim no versículo 16. Então, nisso, veio um homem correndo. Veio um homem com pressa, né? Ele era Simei, o filho de Gera, um benjamita. E ele era de Baurim. Então, ele veio com os homens de Judá. Veio um benjamita junto com o povo de Judá. E ele foi lá encontrar Davi. Vamos lembrar quem é esse Simei? Esse Simei, gente, é aquele homem que ficou amaldiçoando Davi. Lembra quando Davi estava fugindo de Absalão? E tinha um benjamita que começou a tacar pedra em Davi e amaldiçoar Davi? E os homens, Abissai ali, queria matar ele. E Davi falou, se ele tá me amaldiçoando é porque Deus quer assim. Lembra? É ele. Ele amaldiçoou Davi e tacou pedra, lembra? Só que agora ele tá com medo, porque Davi virou rei de novo. Então ele tá com medo de Davi matar ele. Então ele vai lá, a gente vai ver isso, ele tá com medo. Aí no versículo 17, né, diz que com ele, né, 1000 homens de Benjamim. Então veio com ele 1000 homens de Benjamim. Ele trouxe para proteger Davi. O que tinha amaldiçoado Davi, o que tinha xingado Davi e brigado com Davi. Ele veio trazendo 1000 homens de Benjamim. Então, diz que também veio com ele, né? Ele também trouxe Ziba, né? O servo da casa de Saul, e os 15 filhos, né, de Ziba, né? A gente vê que parece aqui que Ziba já não estava mais com Davi, né? Parece que Ziba tinha voltado, né? A impressão que eu tenho é que depois que Davi falou que ia dar os bens de Mefibosete para Ziba, Ziba voltou, né? Para ir tomar posse dos bens dele, né? É isso que vai parecer, a gente vai ver agora. Então, né? Diz que Ziba estava junto. Ziba foi junto para receber Davi. E junto com Ziba foi os 15 filhos de Ziba e mais os 20 servos de Ziba. E foram lá esperar Davi ali no Jordão para levar ele até Jerusalém. Aí no versículo 18 diz que atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, e sim para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão. Deixa eu ler de novo. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão. Então, gente, agora, Davi chegou, né? E Davi tá andando. E esse homem que havia tacado pedra e havia amaldiçoado Davi, agora ele se prostra para Davi.
Então ele vai e fala assim para Davi. Ele tava com medo, gente. Olha só, ele fala assim para Davi: Rei, não me imputes a minha culpa e não te lembres do que eu fiz perversamente. No dia em que o meu rei, o Senhor, saiu de Jerusalém, que isso não fique guardado no teu coração. Gente, ele tá com medo. Ele tá pedindo desculpa, porque ele amaldiçoou o rei e tacou pedra. Então ele tá pedindo desculpa, tá pedindo para que Davi agora não castigue ele, né? Não mate ele. E então no versículo 20, ele continua: porque o teu servo deveras confessa que pecou. Eu reconheço que eu pequei em ter te amaldiçoado. Eu confesso que eu pequei em ter tacado pedra em você, Davi. Me perdoa, né? Não impute isso no seu coração. E aqui continua: porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o meu rei, o rei meu senhor. É um cara de pau, né? A gente lembra que ele é benjamita, né? Na verdade, benjamita não é casa de José, né? A gente lembra que casa de José é Efraim e Manassés, né? Que é descendência de José. Mas ele fala casa de José porque são irmãos, né? Benjamim é irmão de José. Então ele tá querendo dizer nesse sentido, né? Eu sou o primeiro da tribo de José que veio, né? Mas ninguém da tribo de José veio. A gente vai ver que vai ter um grande embate. Ele fala assim, gente, da tribo de José, porque vai ter um grande embate com a tribo de José, mais pra frente a gente vai ver, né? Parece, assim, primeiro que a tribo dele realmente era mais difícil virem, porque ele era da tribo de Saul, né? Saul era benjamita, né? Então era muito difícil um benjamita vir receber Davi, né? Primeiro que já teve aquele embate ali, né? E ele tá dizendo isso, ó, eu sou da casa de José. Não só por conta disso, mas porque a gente vai ver, a gente já havia visto isso com Jefité, né? O juiz Jefité. Os efraimitas, eles tinham um ego muito grande. E então eles não se dobravam não, tinham um ego muito grande, eles que queriam ser os escolhidos, o rei e tal, então era assim, nesse nível. Tanto que a gente vai observar isso quando houver a divisão dos reinos. Quando houver a divisão dos reinos, né, o reino de baixo vai receber o nome de reino de Judá, porque os reis vão ser de Judá. Né? Mas a verdade é que vai estar Judá e Benjamim, né? Não é só a tribo de Judá, é Judá e Benjamim no reino de Judá. No reino de Israel vão estar todas as outras tribos, né? Mas também, durante várias vezes na história, você vai observar que o reino de Israel vai ser chamado de reino de Efraim. Por quê? Porque a maior parte dos reis que vai ter no reino de Israel, nessa divisão, vai ser de Efraim. Tanto que o primeiro rei é de Efraim, Jeroboão, né? É de Efraim. Então tem essa questão. E ele diz: não, ó, eu sou o primeiro da casa de José que vim, hein? Considera isso, Davi, me perdoa por eu ter tacado pedra em você, por eu ter te xingado, né? Então, gente, lembra Abissai? Vamos lembrar desse doidinho aqui? A paz, Adriane, amém, amém. Lembra de Abissai, o doidinho, gente? Abissai é irmão de Joabe. É um doidinho esse daqui. Abissai é irmão de Joabe. Lembra que quando esse Simei foi amaldiçoar Davi, foi tacar pedra em Davi, lembra o que ele falou? Ele falou assim para Davi: ai, Davi, me dá permissão que eu vou lá agora e corto a garganta desse. É um golpe só, eu mato esse cara aí. Deixa eu fazer isso. Lembra que Davi falou? Davi falou: ai, o que isso tem a ver com você, Abissai? Ele tá xingando eu, deixa ele. Eu não tô ofendido, deixa ele. Né? Lembra que tinha feito isso? Agora esse Abissai vai falar de novo, gente. Ele queria matar esse homem. Aí esse Abissai vai falar de novo para Davi. Abissai vai falar: Davi, agora deixa eu matar ele, Davi. Agora que você voltou a ser rei, deixa eu me vingar, deixa eu matar ele, Davi. Ele vai falar de novo. Aí, e Davi vai dar a mesma resposta, né? O que você tem a ver com isso, Abissai? Ele te ofendeu, Abissai? Fui eu. Eu perdoei porque você não pode perdoar, né? Aí Davi vai nessa. No versículo 21, Abissai, o sobrinho de Davi, irmão de Joabe, filho da meia-irmã de Davi, aliás, Zeruia, disse para Davi: ah, Davi, por acaso Simei não vai morrer por causa disso, Davi? Ah, ele amaldiçoou o Senhor, Davi. Ele amaldiçoou o ungido de Deus, Davi. Ele tem que morrer. Vamos matar ele, Davi. Ele fala isso. Mas Davi, mais uma vez... Gente, esse homem acabou de perder o filho, né? A gente vai ver que ele estava até meio perturbado quando ele vai decidir o negócio do Mefibosete. Ele vai e fala, Davi vai e fala para Abissai: que eu tenho a ver com você?
filhos de Zeruia, né? Ele fala meio com raiva, né? Quando ele fala assim, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, né? Então, é aquele que tá falando com raiva, sabe? Que você tem a ver com isso? Tá se intrometendo por quê? Foi a mim que ele xingou, foi a mim que ele ofendeu. E eu não quero me vingar, tá querendo se vingar por quê? O que você tem a ver com isso? É nesse nível, né? Então aqui ele fala, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejam adversários, né? Na verdade, vocês estão querendo ser meus inimigos. Eu vou matar um benjamita para quê? Agora que eu tô chegando. Para criar mais guerra, o povo não tá nem me querendo de novo como rei. Eu tô tentando aqui lutar para ver se eu só aceito de novo como rei. E você tá querendo criar mais confusão, matando um benjamita? Não, tá querendo ser meu adversário, tá querendo ser meu inimigo, Abissai, né? Então aqui Davi continua, morreria alguém hoje em Israel? Você acha que alguém tem que morrer hoje em Israel? Não, hoje eu tô sendo rei, hoje é um dia feliz, eu tô voltando a ser rei, não vai morrer ninguém, não. Então ele fala, pois porventura, a não sei que hoje eu fui feito rei de novo sobre Israel, e eu vou matar porque é um dia feliz. Então no versículo 23, Davi vai e fala para Simei, Simei, você não vai morrer, fica tranquilo, eu te juro. Eu te prometo, você não vai morrer não. Juro, em nome de Deus, vai lá tranquilo. Não vou te matar não. Então Simei ficou tranquilo, né? Aí no versículo 24, quem vem vindo encontrar Davi? Mefibosete. Lembra de Mefibosete? Mefibosete é o filho de Jonatas, né? O que tinha 5 anos de idade, quando os filisteus tomaram ali, né? Israel, ganharam ali a guerra contra Saul, tomaram Israel, aí a ama dele pegou ele no colo para fugir e ele caiu do colo dela. Quando ele caiu do colo dela, passou um carro, uma carroça nas pernas dele, lembra? E ele ficou aleijado dos 2 pés por conta disso. E lembra que ele viveu a vida inteira dele lá em Lodebar, a gente já falou sobre isso, né? Ele viveu a vida inteira dele lá em Lodebar. E depois, quando já havia paz ali em Israel, né? Mefibosete já tinha até filho, né? Davi, já com paz, sem guerra, nada, tranquilo, decidiu trazer Mefibosete para o reino, lembra? E então Davi falou, olha, eu vou restituir tudo que era de Saul, agora é seu, Mefibosete, né? Mas você não vai morar lá na casa de Saul, né? A gente lembra que Saul morava ali em Benjamim, né? Ele diz, não, você não vai morar lá. Você vai morar aqui comigo em Jerusalém. Por quê? Você vai comer a minha mesa, né? Tudo que eu comer, tudo que for comida de rei, você vai comer também. Era esse homem. Aí você lembra o que aconteceu na história? Quando Absalão chegou em Jerusalém, né? Quando Absalão estava chegando em Jerusalém ali, Davi foi embora. Aí depois, de repente, né? Quem chega ali para Davi já longe, né? Quem chega ali para Davi? Ziba, né? Ziba, a paz, Beatriz. Ziba, o servo de Saul, o servo de Mefibosete. Oi, boa noite, a paz. Quem chega ali? Ziba, o servo de Mefibosete. Aí você lembra que ele chegou cheio de coisa para Davi, né? Aí Davi foi e falou assim, mas cadê Mefibosete? E você lembra o que Ziba falou? Ziba falou, Mefibosete preferiu ficar, Davi, porque ele falou que agora o reino vai voltar para ele. Né? Agora que a sua casa está se destruindo, um tá querendo matar o outro, vocês estão se matando na sua casa, né? Agora o reino vai voltar para Saul, então é a oportunidade dele ser rei, né? Então lembra que Ziba havia falado isso para Davi e Davi acreditou, né, nisso. E Davi havia falado o que para Ziba? Agora, por causa disso, né, eu vou dar tudo o que era de Saul para você, Ziba. Agora tudo vai ser seu. Lembra que isso aconteceu na história? Então agora a gente vai ver que algo vai acontecer. Porque Mefibosete chegou. Até então, qual notícia que Davi tinha de Mefibosete? Que Mefibosete era um traidor. Que Mefibosete queria ser rei. À custa da destruição da família de Davi. É nesse ponto, tá? Então, agora chega Mefibosete lá para Davi. Então diz que Mefibosete desceu para encontrar com o rei, com Davi, e diz que Mefibosete não tinha lavado os pés e não tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes. Aí aqui diz que ele estava nessa situação desde que Davi havia saído.
Então, porque senão a gente pode duvidar um pouco, né? A gente pode ficar em dúvida aqui, né? Se não fosse esse finalzinho aqui falar isso, eu ficaria em dúvida, né? Eu acharia que ele pode ser que ele parou de fazer a barba e começou a andar com os pés sujos e tal, quando ele viu que Ziba tomou os bens dele, né? Porque é isso que acontece. A impressão que eu tenho é essa: Ziba vai, Davi fala que vai dar todos os bens para Ziba, Ziba volta. Porque agora Ziba vai receber Davi. Então Ziba não estava com Davi, né? Então Ziba tinha voltado para as terras, né? Então essa impressão que eu tenho, que Ziba recebeu as terras, voltou para cuidar das terras. E o que ele deve ter feito? Expulsado Mefibosete, né? Então a gente poderia pensar, nossa, então Mefibosete está sem fazer a barba e sujo, né? Por causa disso, porque ele ficou triste porque perdeu os bens dele, né? Mas a Bíblia deixa muito claro que a verdade é que ele parou de fazer a barba e ele estava nessa situação desde quando Davi saiu. Então, ao ler isso, a impressão que a gente tem é que Mefibosete era inocente, né? Que Ziba é que foi sacana, né? A impressão que eu tenho é que Mefibosete realmente era fiel a Davi, mas, gente, ele era aleijado dos dois pés. Ele não conseguia sair correndo, nada. E Absalão acabou de chegar, ele vai ficar correndo atrás de Davi e vão matar ele, né? Absalão do jeito que era, né? Então ele talvez tenha resolvido ficar. Mas a impressão que a gente tem é que ele era fiel, né? Pelo que é escrito aqui. Então, diz que Davi viu Mefibosete chegando. Aí diz aqui, e sucedeu, versículo 25, e sucedeu que vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei foi e falou para Mefibosete: Mefibosete, por que você não foi comigo? Por que você não foi atrás de mim, como Ziba foi? Ah, então, Mefibosete agora vai dar a parte dele. Agora a gente vai ver um problema muito sério, porque Davi tomou uma decisão ouvindo só uma parte. Não se pode fazer isso, tinha que se ouvir as duas partes para tomar uma decisão, né? Não se pode. Mas também Davi, gente, estava perturbado, né? O homem estava sendo perseguido pelo filho, né? É compreensível, Davi estava doido, né? Davi mal conseguia escrever salmo. A gente leu que parecia que os salmos de Davi eram incompletos quando ele falava da perseguição de Absalão, né? Então ele não devia estar muito bem, né? E ele decidiu uma coisa sem ouvir as duas partes. E agora a gente vai ver que isso tem um problema. A gente vai ver isso no livro de Esther. Quando o rei fala uma coisa, gente, ele não pode voltar atrás do que ele falou. Porque senão, que rei é esse? Que não tem palavra. Que rei é esse? Né? Que não sabe o que diz. Uma hora fala uma coisa, depois diz o que disse, né? Então, ele não pode voltar atrás. A gente vai ver isso no livro de Esther, né? Quando o Dário falar que ele não pode cancelar o decreto que ele fez. E é isso, gente, não podia. E Davi tinha decidido sem ouvir a outra parte. Olha o problema, né? Mas também é compreensível que Davi estava ali meio perturbado, né? Então, agora Mefibosete vai falar a parte dele, vai falar a versão dele. E então ele diz: ó Davi, rei meu senhor, o meu servo me enganou. Então ele está falando, Ziba me enganou. Porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Então aqui está dizendo: ó rei, eu não fui porque o meu servo me enganou. A verdade é que eu mandei ele preparar um jumento para mim. Aí eu mandei ele preparar um jumento, separar as coisas, tudo, porque eu sou aleijado dos dois pés. Eu não ando. Né? Então, naquela época não tinha cadeira de rodas igual tem hoje, né? A pessoa se movimenta pela cadeira de rodas. Não tinha, gente. Então, era difícil para esse homem se locomover, né? E ele disse isso, Davi, eu pedi para ele fazer tudo isso, só que eu ia montado no jumento, porque eu é que preciso. Eu não tenho como andar. E eu ia montado no jumento e ele me enganou. Então, no versículo 27, ele continua. Demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faça, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Então você vê que Mefibosete já sabia o que Ziba havia falado para o rei, né? Por quê? Foi o que eu disse, tem lógica, né? Parece que Ziba recebeu todos os bens de Saul e voltou, gente, foi tomar conta dos bens, né? Então, até pode ser que Mefibosete continue em Jerusalém, porque Mefibosete não ficava nas terras dele, lembra? Mefibosete comia à mesa do rei, então ele devia morar em Jerusalém. Então, Ziba voltou e foi lá para as terras que eram de Mefibosete. E então Mefibosete ficou sabendo disso.
disso, que as terras agora... Porque Ziba devia prestar contas, né, para Mefibosete, devia dar algum valor para ele, alguma coisa, né? E ele parou, não dava mais, e ele deve ter falado para Mefibosete, Davi agora me deu todos os seus bens, né? E então, agora Mefibosete diz isso, olha, o meu servo me acusou falsamente. Não é verdade o que ele falou para você, é mentira. Mas eu sei que você como um anjo de Deus que conhece a verdade. É isso que ele está querendo dizer. Eu sei que você é como um anjo de Deus, Davi. E eu sei que você conhece a verdade. Então, por causa disso, eu sei que você vai julgar corretamente. Então, que você faça o que você achar melhor. Que você faça o que você achar melhor comigo. Né? Se quiser me matar achando que eu fiz o que ele falou, faz. Mas eu sei que você é como um anjo de Deus que sabe quem está falando a verdade e quem está mentindo. Ele solta essa, Mefibosete. Aí no versículo 28, ele continua dizendo: porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa, e que mais direitos tenho eu de clamar a você. Ele está dizendo o quê? Eu sei, Davi. Faz o que você achar melhor, Davi. Eu não vou te pedir nada. Eu não tô te pedindo meus bens de volta. É isso que ele tá falando. Eu não tô te pedindo os bens de volta. Só que eu tô pedindo para que você julgue corretamente. Você não venha imputar a mim algo que eu não fiz. Mas eu não tô pedindo os bens de volta que eram de Saul, né? Porque a verdade é que eu sei que eu não sou digno de nada. Porque eu sou descendente de alguém que era digno de morte. E pelo contrário, você me tratou com bondade, me colocando à tua mesa, né? Me colocando para comer à tua mesa. Então eu não vou te pedir nada, Davi. Mas que você saiba a verdade, que você não impute a mim uma coisa que eu não fiz, né? Mas ele fala aqui que ele não liga para os bens. Então, no versículo 29, Davi vai falar assim: por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, você e Ziba vão repartir as terras. Aqui, a impressão que dá, né? Porque Davi fala assim, por que você tá falando dos bens? Né? Porque ele falou agora que ele não liga, ele não quer saber dos bens. Eu falo, a verdade é que eu não me importo com os bens. Só não imputa a mim algo que eu não fiz, né? É isso que ele fala, né? Eu não tenho direito de pedir nada pra você. Então, quando ele fala isso, a impressão que dá agora é que Davi já havia falado isso, né? E Davi agora fica nervoso e fala de novo. A impressão que dá é que quando Mefibosete se defende a primeira vez, Davi vê que Mefibosete falou isso e Davi fala, então agora a terra vai ser dividida entre vocês. E Mefibosete continua falando. Por quê? Creio eu. Mefibosete deve ter pensado o quê? Se Davi está dividindo as terras, é porque Davi acha que ele está certo. Davi acha que eu tô mentindo, Davi acha que eu fiz alguma coisa realmente. Então Mefibosete vai e fala, olha, você é como um anjo de Deus, eu sei que você vai conhecer a verdade, eu sei que você não vai imputar algo que eu não fiz, né? Então ele começa a falar assim, a verdade é que eu não sou digno de pedir nada, eu não sou digno de receber nada, né? Então ele começa a falar de novo, mas a impressão que eu tenho é que Davi já havia falado, né? Davi já havia falado que ia dividir pros dois. Só que Mefibosete entendeu que Davi estava pondo culpa nele, né? Ao dividir. Ao invés de devolver tudo para Mefibosete, né? E então, Davi vai e fala de novo, mas dessa vez Davi fala meio nervoso aqui, parece, né? Davi vai e fala, por que você está falando ainda dos bens? Eu já não disse que vai dividir entre você e Ziba? Ele fala isso, Davi, né? Quando a gente lê isso, parece meio injusto, né? Ele fala, poxa, Davi vai dividir, né? O bem era de Mefibosete, não era de Ziba, né? Vai dividir entre os dois, né? Ele não vai acreditar no Mefibosete, né? E gente, a gente pode parar para pensar que ele não estava numa situação psicológica boa para julgar, porque ele acabou de perder o filho dele, estava meio, né, perturbado. A mesma coisa era lá, ele não devia ter julgado lá com Ziba. Né? Ele não estava no momento bom e ele não ouviu as duas partes. Como você vai julgar ouvindo só uma parte? Você precisa ouvir as duas partes para julgar, né? Então, ele só tinha ouvido uma parte e julgou. Ele já tinha feito errado lá, Davi, né? Então, agora ele também não estava muito bem, gente. Acabou de perder o filho, estava perturbado. E outro, tem aquele problema que eu falei, né? Que a gente vai ver no livro de Esther. Um rei, quando ele fala uma coisa, gente, ele não pode voltar atrás do que ele disse. Se ele falou que ia te dar um negócio, ele tem que te dar. Ele não pode voltar atrás, não vou dar mais. Não. Senão a palavra dele não tem valia. Um rei tinha que honrar sua palavra, né? Senão, que rei é esse que não honra o que disse, né? Então, surgiu esse problema, né? Ele prometeu uma coisa, ele fez um julgamento sem ouvir outra parte. Então, diante dessa resposta de Davi,
falando que eles vão dividir, né? Porque parece que a impressão que dá é que Davi, porque ele ficou insistindo, né? A impressão que eu tenho é essa, Mefibosete ficou insistindo. Só que eu vejo que Mefibosete insistiu por causa da culpa e não por causa dos bens. Mefibosete, a impressão que eu tenho é que Mefibosete estava irritado porque Davi estava imputando para ele uma culpa. Davi estava realmente achando que ele fez o que o outro falou que ele fez, né? E ele estava invocado com isso. Ele falou: não, eu não fiz, eu não acho justo eu tomar nas minhas costas algo que eu não fiz isso, eu não sou traidor, né? E é nesse sentido. Só que parece que Davi estava achando que ele estava falando dos bens, né? Então Davi falou: não, vai ficar meio a meio, já disse, você não vai ficar sem seu bem. Eu vou dar metade para você, Mefibosete. Então agora no versículo 30, Mefibosete deixa muito claro que ele não tá nem aí para bens. Eu, não, Davi, eu não tô preocupado com bens. Eu tô preocupado de você entender que eu não sou traidor. Eu tô preocupado de você entender que eu não fiz isso. Eu jamais trairia alguém que me levou para comer à sua mesa. Sabe, você me tirou lá de Lodebar, me levou para comer a tua mesa. Eu quero que você entenda isso. Eu não faria isso, né? Parece que era algo mais profundo do que um bem, né? E Davi estava entendendo que era o bem. Mas Davi estava meio perturbado também, né, gente? Imagina a situação desse homem. Aí, no versículo 30, Mefibosete vai e responde para Davi que ele pegue tudo. Entendeu? O problema não era o bem. Mefibosete que ele fique com tudo. Não quer saber de bem nenhum. Eu tava lá em Lodebar, não tinha nada. Não tô nem aí pro bem, né? Aí ele fala, pra mim, ele fique com tudo, eu não tô nem aí pro bem, não tô preocupado com isso, né? O importante pra mim é saber que você voltou em paz pra sua casa, Davi, que você tá bem. Isso é importante pra mim, que você tá vivo, né? Então, agora, acaba o assunto de Mefibosete e vai para outro assunto, tá? Aí então no versículo 31, passada essa situação de Mefibosete, que Mefibosete acabou dando tudo pra Ziba, né? Então, agora surge o personagem Barzilai, que a gente já havia falado sobre ele, né? Um gileadita fiel a Davi, que veio ajudar Davi, a gente lembra, né? Veio entregar mantimentos, ajudar ali o povo. Então, diz que Barzilai, né? O gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar o rei até o outro lado, né? Então, Barzilai estava ali com Davi, né? Acompanhando Davi até que ele atravessasse o Jordão, tudo fazendo uma escolta ali. Aí diz que Barzilai já era muito velho mesmo, ele já tinha 80 anos de idade. Aí diz que ele, né, ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. A gente já viu isso, né? Ele e mais 2 homens, né? Um dos homens era aquele que ficou com Mefibosete, né? Lá em Lodebar. Então eles foram lá ajudar Davi, quando Davi ficou refugiado lá em Manaim, durante a perseguição de Absalão. A gente lembra que eles levaram camas, comida, né, bebida, levaram um monte de coisa. E esse Barzilai é um dos que levou, é isso que está dizendo aqui. Então diz no versículo 33, né, que Davi falou para Barzilai, Barzilai, vem comigo até Jerusalém, fica lá comigo, e lá em Jerusalém eu vou cuidar de você e da tua família, eu vou sustentar você, né? Aí Barzilai foi e falou para Davi, eu já tô muito velho. Você acha que eu tenho quanto tempo de vida ainda? Já tenho 80 anos. E você acha que o pouco tempo que eu tenho de vida, eu vou ainda ficar me cansando para ir lá para Jerusalém, né? Então no versículo 35 anos, no versículo 35, Barzilai continua falando para Davi, eu já tenho 80 anos, né? Você acha que agora, na idade que eu tô, eu posso discernir o que é bom, o que é mal, né? Não, você acha que eu consigo achar prazer em alguma coisa, né? No que eu vou comer, no que eu vou beber? Não faz diferença para mim, Davi, ir lá e comer com o rei, comer as comidas do rei, né? Para mim já não faz diferença, né? Eu já tô numa idade, né, que eu só quero morrer em paz, né? Aí ele diz, poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras, né? E por que será que o teu servo o teu servo ainda mais pesado ao rei, meu senhor? Eu tô numa idade que eu só não trabalho, Davi. 80 anos, não, dá não. Aí no versículo 36 continua. Com o rei, passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Né? Eu vou andar com você só um pouquinho além do Jordão, não vou nem até Jerusalém com você, Davi, que eu já estou numa certa idade, né? Aí no versículo 37, Barzilai vai e fala para Davi, Davi, deixa eu voltar, né? Permita que eu volte, né? E deixa eu morrer na minha cidade, deixa eu morrer com meus parentes, deixa eu morrer lá onde eu cresci, né? E deixa que a minha sepultura seja lá, né? Com meu pai, com minha mãe. Eu prefiro morrer lá, Davi. Me deixa voltar, né? Mas se você quiser, Davi, aqui tá Quimã, né? Quimã devia ser filho dele, tá, gente?
Porque não tem porque ele falar outra pessoa, né? Então ele fala, se você quiser, Davi, aqui tá Quimã, né? Leva ele. Leva ele vai ser teu servo, ele vai estar lá para tudo que você precisar. Leva ele, né? E faz com ele o que parecer bem aos seus olhos. Então, no versículo 38 diz que o rei, né, falou. Então, falou, Quimã então vai comigo, né? E eu vou fazer com ele como bem parecer aos teus olhos, né? E tudo quanto me pedires eu vou dar para ele, né? Por amor a ti, Barzilai, né? Então, no versículo 39 continua. Gente, esse capítulo é longo, né? Mas já tá terminando. Versículo 39 continua, diz assim: havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou e ele voltou para o seu lugar. Então, agora se resolveu, o filho de Barzilai vai com Davi e Barzilai voltou. Só que agora, no versículo 40, a gente vai ter uma confusão. Lembra que eu falei? A gente vai ver já começou a divisão daí. Já começou a divisão daí de Israel. E a gente vai ver as consequências no capítulo 20, né? Que o povo não vai querer Davi como rei. E no versículo 40 começa uma confusão. Diz que o rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Aí dali ele foi para Gilgal. Né, do Rio Jordão, ele foi para Gilgal. E Quimã foi seguindo Davi. Aí então, o que acontece? Então todos os israelitas foram e disseram para Davi. Agora vai arrumar confusão. Disseram assim para Davi: ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para esse lado do Rio Jordão? O que acontece, gente? Qual é o problema? Lembra que Davi, quando ouviu que estava dividido Israel, ele foi e mandou mensageiros para ajudar? Ele falou, eu vou investir na minha tribo, né? Porque já está dividido, o povo está dividido, então eu vou investir na minha tribo vem me buscar e me põe como rei. Isso vai dar problema, porque o restante de Israel não gostou. O restante de Israel agora vai falar, Davi, por que foi que você chamou só Judá para te trazer? Por que você não chamou o restante de Israel? Por que você está fazendo desfeita? Por que eles são melhores do que a gente? Judá é melhor do que a gente por quê? É esse o problema que vai dar. Porque só Judá foi chamado. Então, os homens de Judá, não foi nem Davi que respondeu. Os homens de Judá vão e respondem para esse povo de Israel que começou essa confusão. Eles falaram assim, a gente fez isso, a gente foi buscar o rei, porque o rei é nosso parente, ele é da nossa tribo, né? Foi por isso que a gente foi buscar isso. Aí eles vão falar, será que isso não é razão suficiente para a gente ter ido buscar ele? E por isso vocês vão ficar zangados, né? Por causa desse motivo? Isso é motivo para vocês ficarem zangados? Então, aqui eles continuam. Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Né? Então, eles estão querendo dizer assim, qual é o motivo de vocês estarem zangados? A gente está recebendo alguma recompensa? Vocês estão zangados porque vocês não vão receber recompensa também? A gente não está recebendo recompensa nenhuma, não. Davi não está pagando a gente. Vocês acham que vocês estão com raiva porque vocês não vão ser pagos? Mas a gente não está sendo pago. Qual é o motivo da raiva de vocês? Né? Não estou entendendo. Ele é nosso parente, por isso que a gente veio buscar ele, né? Aí os israelitas foram e responderam para eles, para a tribo de Judá. Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês. Embora ele seja o parente de vocês. Por que foi que vocês fizeram pouco caso de nós? Por que vocês acharam que a gente não era importante para ser chamado para esse evento, né? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar para trazer o rei de volta. Gente, parece que agora surge uma situação meio chata, onde parece que Judá não queria Davi. Essa é a impressão que dá pelo que eles falam aqui, né? Parece que Judá não queria Davi. Judá era aquele povo que estava falando de Absalão, que queria Absalão, né? E esse restante de Israel, que tá lá indignado, foi que tinha falado, vamos chamar Davi, vamos pegar Davi de volta, chamar Davi. Eles tinham insistido. E Judá não tá nem aí. E é isso que eles estão falando agora. A gente tinha muito mais direito de buscar o rei do que vocês. Porque a ideia dele voltar, quem foi que insistiu para ele voltar, fomos nós. Vocês nem queriam, né? É essa a impressão que dá.
Aí diz aqui no final do versículo 43, para finalizar a aula de hoje, amém? Diz que os homens de Judá responderam de uma forma violenta, né? Responderam de uma forma grossa, né? Então eu não sei o que eles responderam, gente, não tenho ideia. Amém, Beatriz, eu já falo, tá? Só um instante. Então a impressão que eu tenho é que eles foram violentos, eles ameaçaram ali de matar, parece que é nesse nível, né? Mas não diz o que eles falaram, gente, mas diz que eles foram violentos, tá bom? Então o que eles falaram a gente não sabe, tá? Então amém, gente. Amanhã a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 20. Amém, amém, amém. Deixa eu ver, porque a Beatriz tinha feito uma pergunta. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Você tem grupo de mulheres para acompanhar a live? Você tem grupo de mulheres? Oi, Beatriz, a paz. Então, eu tenho um grupo, mas não é grupo só de mulheres, né? Eu tenho um grupo de estudo bíblico, né? E nesse grupo... pode fazer a pergunta, Adriane. Se você puder escrever aí, eu já te falo. Enquanto isso, eu vou falando com a Beatriz. A Adriane no Facebook falou que tem uma pergunta sobre a aula. Então, Beatriz, eu não tenho um grupo só de mulheres, eu tenho um grupo de estudo bíblico. Na verdade, são vários grupos, né? São turmas, né? Só que o grupo é fechado, tá? Já vou avisando, às vezes as pessoas entram e não gostam. Porque o grupo é fechado, são mais de 700 pessoas em cada grupo. Então, eu fecho os grupos e é só conteúdo de estudo. Então, eu mando as aulas, falo os dias que vão ter aula. Às vezes é alguma orientação que eu tenho que dar, eu oriento pelo grupo, né? Tem alguma coisa extra, né? Eu aviso no grupo. Nos dias que não tem aula, tem ensino reflexão nesses grupos, tá bom? Mas é fechado, tá? Grupo de mulheres eu não tenho, só tem esses grupos mesmo do estudo bíblico, da Bíblia mesmo, é voltado para quem quer estudar mesmo, né? Mas graças a Deus tem bastante gente, cada grupo tem pelo menos 700 pessoas, né? E o pessoal já acostumou. Mas já a Adriane tá falando que não sabia que Mefibosete ficou aleijado por causa de uma carroça que passou pelas pernas. Deixa eu procurar aqui na Bíblia a passagem, peraí. Oi, a paz. Quem foi que liberou o microfone? Quer falar alguma coisa? Amém. Alguém liberou o microfone? Eu não vi quem foi que liberou. Amém, Adriane. A Adriane tá no grupo, ela tá falando que o grupo é uma bênção. Uma vez eu tinha tentado liberar os grupos, gente. Eu liberei os 3 grupos uma vez. Liberei os 3. Jesus amado. Aí eu fechei e nunca mais abri. E foi ideia do povo mesmo não abrir mais os grupos, sabe? Porque deu muita confusão, infelizmente, né? Não deu certo. Eu abri na intenção de melhorar, né? O aprendizado, da gente poder agregar, né? Mas a verdade é que não foi bom, teve briga, sabe? Então não foi legal. Eu tô vendo aqui na Bíblia direitinho que ela falou da carroça, eu tô procurando aqui. Acho que tá em 1 Samuel. Primeiro livro. Gente, tô procurando aqui, peraí. Tentando achar a parte de Mefibosete. Capítulo 4.
Versículo 4. Ó, gente, eu vou ler aqui rapidinho. Ó, diz assim: quando o filho de Saul ouviu que Abner fora morto em Hebrom, suas mãos ficaram débeis e todos os israelitas ficaram perturbados. E o filho de Saul tinha 2 homens que eram capitães de bandos. O nome de um era Baaná e o nome do outro Recabe. Os filhos de Rimom, um berotita dos filhos de Benjamim. O Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado de seu pé. Ele tinha 5 anos de idade quando as notícias de Saul e de Jonatas chegaram de Jezreel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou aleijado. Seu nome era Mefibosete. Aqui não fala o que aconteceu, mas, gente, deve ter sido isso, porque ele ficou aleijado dos 2 pés, né? Tem outra parte que fala que ele ficou aleijado dos 2 pés também. Mais pra frente diz, né? Que ele ficou aleijado, era aleijado dos 2 pés. Provavelmente foi isso que aconteceu, porque, gente, tava tendo guerra e tava a cidade inteira fugindo, porque foi na época em que Saul lutou com os filisteus, né? Aí quando Saul lutou com os filisteus, começaram a invadir o acampamento, então todo mundo começou a fugir. Então, provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Aqui diz que ele ficou aleijado dos 2 pés. Mas não fala como foi, mas deve ter sido isso, gente. Mas especificamente não diz, não. No capítulo 9 também fala. Fala que foram os 2, não foi só um pé, não. Foram os 2 pés. No hebraico diz que foram os 2 pés, tá? Não foi só um pé, não. Eu já vi em lugar, novela, filme, né, onde colocaram um pé só aleijado, né? Mas a Bíblia no hebraico mesmo fala 2, os 2 pés. Os 2 pés estavam aleijados. Então, gente, ele não tinha condições de andar, né? Os 2 pés aleijados. Também. Fala dos 2 pés, mas não fala como que foi, gente. Mas deve ter sido isso. Eu imagino, né, que seja isso. Sei lá, é o jeito mais lógico, assim, pra você pensar de uma pessoa ficar coxa, aleijada dos 2 pés, sei lá. Deve ter sido algo assim, né? Eu acho, não sei. Mas foi nessa cena. Dentro dessa cena, né? Dentro dessa cena, a Adriane tá falando que pode ser sim um acidente mesmo. Porque assim, dentro dessa cena que aconteceu isso, né? Os filisteus venceram a guerra contra Saul, matou Saul, Jonas. Eles viram que venceram, eles começaram a correr para pegar Israel, para entrar ali na cidade, né? Quando o povo da cidade soube disso, eles começaram a pegar tudo que tinha correndo e sair, né? Tanto que não teve nem tempo de pegar nada, ela só pegou um menino no colo, né? Porque ele ia ser o próximo morto, né? Porque ele era descendente de Saul, então iam matar ele também, queriam matar toda a descendência de Saul. Aí ela no desespero correu, então pode ser realmente que alguém tenha passado com uma carroça, né? Porque o povo tava fugindo, gente, imagina, o povo tudo fugindo, então quem tinha carroça saía de carroça, sei lá, né? Então eu acho que deve ter sido alguma coisa assim. Porque ele caiu da mão dela com 5 anos, né? Do braço dela. Não consigo imaginar uma queda que tenha causado o aleijamento dos 2 pés, né? Tipo, do braço cair no chão e já aleijar os 2 pés. Eu não consigo imaginar isso, né? Ainda que, sei lá, caísse numa pedra, uma coisa, sei lá, nos pés, né? Sei lá. A não ser que algo caísse em cima, né? Mas, assim, cair pedra, tem uma pedra grande para cair nas pernas dele, também não sei. Eu acho que o mais lógico seria isso mesmo, né? Dele ter sido atropelado. Amém. Amém. Amém, Beatriz. Você deixou seu zap? Aí eu vou acrescentar lá no grupo, então, tá? Eu acrescento lá no grupo e eu te mando. Quando eu te acrescentar no grupo, eu te mando no particular todas as orientações para você acessar as aulas anteriores, tá bom? As apostilas, tem 3 apostilas que eu consegui finalizar, e agora a gente tá no 11º livro, terminando o 11º livro já, a gente já tá indo pro 12º, tá? A gente já tá para finalizar aí o livro de... Não tem só mulheres. A Beatriz está perguntando se nesse grupo só tem mulheres. Não, tem homem também. Não tem só mulheres, não. Mas esse é um grupo bem responsável, vou ser sincera. Assim, ninguém me fala que ficam entrando no particular, não, viu? Até porque é um grupo que só fica quem é sério. Porque o grupo é fechado, ninguém fala nada no grupo, sabe? Então, a Rita tá perguntando como que ela faz para receber as apostilas.
Rita, se você puder me chamar no meu WhatsApp, e aí eu te passo as apostilas, tá? Eu consegui finalizar 3 apostilas, tá? E eu distribuo gratuitamente, né? Mas eu não consegui tempo, gente, para fazer mais apostila. É bem corrido, né? Sou eu e Deus nessa obra, então é bem corrido mesmo. Aí eu não consegui, mas pra graça de Deus eu consigo mais. Rita, você sabe como me achar no WhatsApp, né? O convite que da aula que eu enviei, você sabe como me chamar pelo convite? Você abre a minha foto, então tá bom. Aí você me chama. Ah, pode deixar, Beatriz. Eu salvo o seu número. Sim. Então, eu vou salvar seu número, Beatriz, e vou te colocar no grupo, tá bom? Porque assim, eu não consigo ficar mandando individual o link das aulas. Porque fica muito corrido para mim. Eu tenho mais de 50 grupos, sabe? Aí muito puxado. Grupos meus são 3, 4. E o restante é tudo grupo parceiro, sabe? Aí eu vou enviando para todo mundo, né? Então eu vou te pôr em um dos meus grupos, tá? Eles são sérios, eu nunca tenho nenhuma reclamação nos meus grupos, de nenhuma invasão, nenhuma perturbação, sabe? Realmente. Quem quer entrar para esse tipo de coisa já sai, porque não é aberto, né? Então a pessoa que fica lá é para estudar mesmo, tá? Então eu vou te pôr em um dos meus grupos, tá bom? Amém. Você é da onde, Beatriz? Você é da onde? Amém, amém. Você é de Goiás. Amém. Glória a Deus. Amém. Então aí eu vou fazer o seguinte, tá bom? Eu vou te adicionar em um dos grupos, tá? Mas fica tranquila, que é grupo sério, tá bom, né? Grupo bagunçado não. Ninguém reclama pra mim, não vejo nenhuma reclamação, nada. Gente, assim, pra ficar em grupo assim, que você não pode falar, o grupo é fechado, né? Você só recebe orientações, é só quem quer mesmo, né? Só quem quer mesmo aprender, só quem quer levar a sério, né? Então são pessoas bem responsáveis que tem no grupo, então ninguém fica entrando no privado de ninguém, perturbando ninguém não, tá bom? Então eu vou te adicionar lá nos grupos. Aí eu mando as orientações, tá? O acesso das aulas anteriores, as apostilas. E caso vocês tenham alguma dúvida, como eu havia falado para a Mônica, eu acho que a Mônica saiu. Como eu tinha falado, então, eu sou evangélica, Beatriz. Ela tá perguntando de qual igreja eu sou. Gente, eu sou evangélica, tá? Mas assim, Beatriz, a gente nesse projeto recebe pessoas de todas as religiões, tá? Porque o meu intuito não é segregar, tá? Então já teve até transexual assistindo a aula aqui ao vivo, glória a Deus, porque o intuito é esse mesmo, da gente conhecer a verdade de Deus e a verdade nos libertar, né? Então eu recebo gente de várias religiões, tem católicos no grupo, tem gente até do candomblé já entrou também, sabe? Então, amém, eu quero realmente que todo mundo entre para participar, né? Eu não gosto de dar denominações. Ela perguntou qual denominação eu era. Eu não gosto de dar denominações, que eu não gosto de ficar, parece que você tá fazendo propaganda, sabe? Mas eu sou evangélica, eu sou cristã, tá? E amém, amém. E aí esse trabalho tá desde novembro de 2021. Amém. Amém. E é isso, amém. Hoje o maior foco de pessoas que ficam hoje teve até bastante, teve 3 salas aqui, né? Mas o maior foco que fica é no Facebook. No Facebook tem mais de 20 mil, né, pessoas acompanhando, inscritos. Então o maior foco é Facebook. Mas a gente tem pelo YouTube, pelo Instagram, né? E o intuito é esse, é pregar a palavra. Quando eu for te mandar as orientações, eu não coloco nome de denominações, não gosto de colocar, sabe? Mas eu congrego, né? Às vezes eu dou culto também, né? Às vezes eu tava até falando com uma aluna esses dias, que ela falou para eu dar outro culto de novo, faz um tempinho que eu não dou culto. Às vezes a gente se reúne e eu dou culto, eu alugo um salão, né, aqui perto, e a gente faz um culto, né? Eu presido o culto, tudo. Então, amém. Mas eu não gosto de dar denominações que às vezes as pessoas confundem, né? Acham que eu tô indicando tal coisa. Não, gente, eu indico o conhecimento da palavra. Quando a gente conhece a palavra verdadeiramente, a gente pode ir para qualquer lugar, que a gente vai saber se ali tá falando a verdade ou tá falando a mentira, se ali tá sendo, amém, se ali tá sendo manifestada a verdade ou não, né? Então, e a gente começa a ter um discernimento até de espírito, né? Porque a gente consegue até decifrar ali se é um espírito de Deus ou se é algo, né, realmente que não vem de Deus. Amém, tá? Mas eu vou chamar vocês então no privado. A Rita também me mandou o número dela, o WhatsApp dela. Aí, Rita, eu também. A Rita,
Ah, a Rita falou isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se é para te adicionar também. Eu te adiciono também, Rita. Amém. A Cida já saiu, coitada. Ela mandou aqui que a filha dela chegou, ela já saiu. Amém. Deus abençoe. Amém. Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, a Adriane aqui escreveu no Facebook. Tem razão mesmo, porque os dois pés ao mesmo. Eu acho que deve ter sido isso, né? Carroça, alguma coisa passou ali, né? E a Adriane falou que ela gostaria de receber as apostilas. Adriane, vou te pedir um favor para você me chamar no privado, aí eu te mando as apostilas, tá bom? Por enquanto tem a apostila de Gênesis, a apostila de Jó e a apostila de Êxodo, né? Eu não consegui fazer mais apostila, gente. Mas você encontra todas as aulas no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá bom? Mas eu não consegui. Ah, eu quero fazer um negócio também, eu vou ver se eu começo semana que vem. Só que eu tenho um pouco de medo disso dar preguiça nas pessoas, mas não vai dar não, com a graça de Deus. Eu quero começar um novo projeto semana que vem, eu vou ver se eu começo, de fazer um intensivão. Seria um resumão da Bíblia. A minha proposta é essa. Só que eu não vou fazer igual eu faço na aula, eu não vou ler, né? Mas o meu propósito era resumir, sabe? Eu pego o capítulo 1º e resumo o capítulo 1º. Eu pego o capítulo 2º e resumo o capítulo 2º. Eu tava pensando em fazer isso, mas do início, gente. Eu iria começar de Gênesis. Por que eu pensei nisso, nessa alternativa? Porque tem muita gente que entrou depois, né? Eu iniciei esse projeto em novembro de 2021. Teve muita gente que entrou em Números, teve muita gente que entrou em Levítico, e essas pessoas queriam estudar Gênesis, né? Elas queriam que eu falasse Gênesis, que eu falasse Jó, e, gente, vai demorar para eu falar de novo, né? O meu intuito é esse mesmo, fechou esse ciclo, eu quero começar de novo, mas vai demorar, vai demorar ainda. Então, a alternativa que eu achei foi essa, né? Mas eu oriento a todo mundo ler a Bíblia, né? Mas a alternativa que eu achei foi essa, uma coisa rápida, né? Eu falo rapidinho ali, e eu vou fazer um resumão, faço um intensivão, né? E eu faço, por exemplo, o capítulo 1º de Gênesis, eu falo em uns 10 minutos um resumão, né? Eu pensei em fazer dessa forma. Mas eu não vou ler, não vai ter leitura. Porque, gente, é impossível ter leitura e ficar 10 minutos, né? Então, tem que ser uma aula longa. Então, seria uma aula mais dinâmica, só realmente para ajudar essas pessoas que estão chegando e perderam as aulas anteriores, né? Às vezes ficam meio assim de assistir as aulas anteriores. Então, eu focaria nas coisas importantes ali, né? O capítulo 1º eu falaria sobre o que é importante, daria uma mensagem ali, o que é importante. Então, eu frisaria no que é importante e não faria leitura, porque às vezes a leitura também demora, né? Amém. A Adriane gostou. O Matheus, a Silvana, né? Silvana também gostou. Amém, amém. Glória a Deus. E eu vou fazer isso. Amém, Dorinha, amém. Eu fiquei meio com medo. Eu falei para uma amiga minha, eu falei, eu tô pensando em fazer isso porque estão me cobrando tanto Gênesis e eu não tenho tempo para ensinar Gênesis de novo. Imagina, 1 hora de novo não dá. Aí eu falei, eu tô pensando nisso, de fazer esses 10 minutinhos, coisa bem rápida, mas assim que eu vou fazer só o foco, sabe? Falei, gente, no dia 1º Deus criou tal coisa, dia 2º, sabe assim, bem objetivo mesmo. Aí eu falo, gente, mas leia a Bíblia, né? Mas uma coisa bem, bem resumida, eu falo, gente, foi aqui que começou o plano da salvação. Sabe, bem objetivo? Eu tô pensando em fazer algo assim. Ainda falei pra minha amiga, mas... Oi, Dorinha. Amém, amém. Aí eu falei só que meu medo é de fazer as pessoas ficarem um pouco preguiçosas. Esse é meu medo, né? De acabar criando ali, né? Porque hoje as pessoas querem tudo tão fácil, né? Mas, amém. Tomara que as pessoas não deixem de ler, né? Então, porque eu leio versículo por versículo nesse intuito, né? Mas não adianta. Quem tá me acompanhando agora nas aulas de hoje vai ter que ler comigo, viu, gente? Porque esse projeto que eu tô pensando em fazer é do início. Então, gente, a gente tá no 11º livro, tá? Então eu tô pensando em fazer desde o 1º livro, então vai demorar. Então vocês que estão acompanhando comigo a aula dia a dia, vocês vão ter que continuar acompanhando, amém, glória a Deus. É mesmo, amém, é mesmo para ajudar quem entrou depois, gente. Tem muita gente me pedindo ajuda, sabe? E entraram depois e não pegaram Gênesis, não pegaram Jó, não pegaram Levítico, né? Então eles estão me pedindo. Aí eu tô pensando em fazer por causa dessas pessoas para ajudar também, né? Para elas conseguirem acompanhar. Senão, às vezes a pessoa entra e não consegue acompanhar, porque a gente já tá tão avançado, né? Então, às vezes a pessoa não consegue acompanhar. Meu intuito é esse, da pessoa conseguir acompanhar a gente, tá bom? Então eu vou começar semana que vem, mas vai ser uma coisa bem rapidinha. Eu tô pensando em vir falar uns 10 minutinhos, nem vou ler a Bíblia, sabe? Eu vou falar realmente o que é importante ali, o foco daquele texto, o que aconteceu na história e qual o ensinamento que se tem ali, a importância daquilo, né? E pronto. É uma mensagem bem rápida que eu quero dar só pra pessoa mesmo se situar, né? Porque às vezes a pessoa, já teve gente que falou pra mim, eu tô meio perdida, não tô entendendo. Mas é porque ela perdeu os primeiros livros, né?
Porque não adianta, gente. Não adianta. A Bíblia, ela é uma constante revelação de Deus, né? Então, ele vai se revelando em cada livro. Então, conforme você vai lendo cada livro, vai aumentando a revelação que você tem de Deus, né? Então, não adianta eu começar com uma revelação de Davi, né? Se eu não tiver a base de revelação de Abraão. Né? Então eu tenho que ir aos pouquinhos para ir entendendo, senão não vai entender, né? Senão chega uma hora que você não consegue encaixar, né? E você começa, mas como? Não tem lógica, né? Então eu tô pensando em fazer isso, amém, amém, amém. A Adriane gostou, Silvana gostou, amém. A Dorinha gostou, amém. Então, gente, eu vou encerrar aqui a aula de hoje, amém. Amanhã a gente tem segundo livro de Samuel, capítulo 20. Amanhã a gente vai ver que o povo não queria Davi, não. O povo vai eleger, eles vão chegar e eleger um novo rei. A gente vai ver que vai ter um novo rei ali e Davi vai ter que brigar, gente, com esse novo rei, vai ter que matar, viu? Porque senão o negócio ia ficar feio ali, tá? Então a gente vai ver isso na aula de amanhã. Amém. Amém. A Muriá também gostou da ideia. Amém, a Rita. Ah, que bom, Rita, que você gostou. Foi a primeira aula da Rita. Ela gostou, glória a Deus, amém. Angélica, eu vou te adicionar também no grupo. Angélica, para eu te adicionar no grupo, eu vou precisar do seu DDD. Você deixa só o número, mas falta o seu DDD. DDD ou DDI. Tem gente que fala de outro país? Amém, Beatriz. Deus te abençoe, viu? Bom descanso, boa noite e até amanhã com a graça de Deus. Amém. 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 Amém, a Angélica deu. Eu tava vendo se a Angélica mandou o DDD, ela mandou. A Muriá também colocou o DDD, tá ok. Então, eu vou adicionar vocês no grupo, a Beatriz também. Eu vou adicionar vocês no grupo, tá bom? Aí eu mando já as apostilas, mando os links para vocês acessarem as aulas anteriores. Nos canais, vocês vão ver que tem bastante coisa, tá? Tem alguns outros projetos que eu comecei, mas não consegui terminar. Tinha um projeto bem legal que eu tinha iniciado também, onde eu falava, era um vídeo para falar de cada personagem bíblico. Nossa, pena que eu não consegui dar continuidade ainda, mas eu vou dar continuidade ainda. E é bem rapidinho, sabe? Igual eu falei sobre Adão em 10 minutos. Eu falava só sobre ele, entendeu? E eu tenho essas coisas lá no YouTube, tá bom? Se vocês quiserem dar uma procurada lá no YouTube, no Facebook tem, tá bom? Amém, amém. Amém. Deus te abençoe grandemente também, Adriana. Adriane, amém. Amém. Gente, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube então, tá bom? E eu vou perguntar no Meet se alguém tem mais alguma dúvida, se alguém quer falar mais alguma coisa. No Facebook também, se alguém tiver mais alguma dúvida, no Instagram, né, quiser perguntar mais alguma coisa, tá bom? Então, amém, que Deus abençoe e até amanhã com a graça de Deus. Amém, amém, amém.